Olá, galera do terceiro ano do Colégio IESA, tudo bem com vocês? Como se foram de curtas férias, estamos aqui no nosso retorno das nossas atividades remotas. Desejo um retorno excelente para todos vocês. Espero que vocês estejam tranquilos, motivados. Espero que vocês voltem para esse segundo semestre já conscientes mais ainda do papel de vocês como estudantes. Então, eu, professor Jorge Menor, desejo tudo de bom para vocês, tudo bem? E nós iremos começar a nossa aula de hoje já com a apostila número 5, tá bom? A gente vai começar da página 1, Matemática 1, página 1, tá certo? Nós iremos trabalhar o sistema de numeração, tá bom? Eu queria que vocês fizessem a leitura inicial dessa primeira página aqui, essa página destacada, ao qual ela é bem interessante, tá certo? E na nossa aula de hoje nós iremos trabalhar essa ideia inicial de números e resolver as atividades para a sala de aula. E fica para vocês aí as atividades propostas, certo? Lembrando que é importante que a gente tenha essa linha, que a gente tenha esse contato, apesar de ser virtual, a gente tem um maior contato, tá certo? Onde, nas próximas semanas, a gente já vai mudar um pouco o formato das nossas aulas. Quero interação maior de vocês. A gente vai ter uma aula ao vivo, tá bom? Então, uma será gravada e outra aula será ao vivo, tá bom? Então, vamos aqui começar a nossa aula de hoje, tá certo? Bem, a gente já falou isso aí desde o início do ano, quando a gente começou a trabalhar conjuntos numéricos, mas nós iremos falar de sistema de numeração. Bem, gente, como se sabe, dentro da história da matemática, cada grupo de povos, eles criaram a sua forma de numeração. Como houve essa expansão, como houve o crescimento, daí a evolução dessas civilizações, chegou ao ponto de ter trocas, e essas trocas de valores, troca de mercadorias, elas precisariam de uma unificação de valores, tá certo? Então, imagine só, numa determinada região, trabalhava-se com um determinado valor associado a uma quantidade, uma outra, um determinado valor com outra quantidade. E aí, quando buscava-se uma troca, uma comercialização entre alguns produtos, como é que fariam? Então, pense dessa forma. Então, hoje, nós temos o nosso sistema de numeração unificado. Não o mesmo nome, não a mesma forma de escrever, mas a ideia da quantidade, sim. Aqui no Brasil, a gente chama um. O um, todo mundo sabe o que é que representa um dedo, uma caneta. Então, nos Estados Unidos, o um será chamado de one, mas só mudou a forma da pronúncia. Dos algarismos romanos, o um é um único tracinho, tá certo? Ao qual nós iremos destacar aqui na nossa aula, tá certo? Então, métodos de contagens, eles foram criados, tá? E a gente vai destacar três pontos importantes, 3 métodos importantes. O primeiro deles foi o método egípcio, tá? Que até hoje é encontrado nas pirâmides, principalmente na pirâmide de Quéops, que é a mais conhecida, tá bom? Onde os egípcios, eles criaram somente 7 símbolos, o 1, o 10, o 100, 1000, os múltiplos de 10, ou potências de base 10, mais específico, 10, quem é 1? 10 elevado a 0, quem é 10? 10 elevado a 1, quem é 100? 10 elevado a 2, e assim por diante, tá certo? Eles associavam figuras para essas contagens, tá? Na nossa apostila, tem na página, por favor, coloquem aí na apostila de vocês, na página de número 6, a questão de número 10. Tem a representação aí dos números egípcios, tá? Onde ele coloca o quê? Ele coloca, por exemplo, o osso do calcanhar, tá? Uma representação gráfica de um osso do calcanhar invertido, osso de calcanhar invertido, tá? Representando o número 10.
Já a flor de lótus, ele representa pelo 1000, tá? Então, essa foi a forma deles representarem, tudo bem? Uma forma que hoje já está ultrapassada, diga-se de passagem, tá certo? Outro sistema de numeração importante foi o sistema de numeração babilônico, tá certo? Ele também foi chamado de sistema sexagenal. Ele teve uma grande importância, sabia? Pois, apesar de ser chamado de sistema sexagenal, eles tiveram a maior contribuição dele nas nossas unidades de tempo, tá ok? Onde eles definiram que uma hora tem 60 minutos. Desculpa, gente. Desculpa, é aula gravada. Então, a principal representação que eles deixaram foi essa, de que uma hora tem 60 minutos e que um minuto tem 60 segundos, tá certo? Então, essa foi a maior das contribuições dos babilônicos. E a nossa que a gente utiliza até hoje, tá certo? Que é o sistema de numeração indo-arábico, onde foram desenvolvidos pelos hindus e foram amplamente divulgados pelos árabes, tá bom? Onde é um sistema de numeração composto de 10 símbolos, os que nós conhecemos hoje, que é importante a gente falar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Somente com esses 10 símbolos, hoje nós temos uma infinidade de números, tá certo? Onde o sistema de numeração, ele tem uma característica importantíssima, que é chamado de sistema de numeração posicional. E o que é que vem a ser esse sistema de numeração posicional, professor? Por exemplo, o número 12. O número 12, ele é formado dos algarismos 1 e 2. Mas exatamente a questão de posição do 1 e 2, se eu inverter, ficar 2 e 1, observa que eu vou formar outro número, que seria quem? O 21, apesar de estar sendo formado pelos mesmos algarismos, que é uma coisa que a gente tem que chamar bastante a atenção de vocês. Número é uma coisa, algarismo ou dígito é outra coisa. E uma coisa também muito importante que a gente quer chamar a atenção de você, meu aluno do terceiro ano do Colégio ISA, é que contar é uma coisa, efetuar é outra coisa completamente diferente. Então, muitos dos nossos alunos se confundem o que é contar. Ora eu estou contando, ora eu estou efetuando. E a gente tem que saber como é que a gente vai lidar com isso daí, tá bom? Onde nós iremos aqui, gente, passar a colocar, eu quero que vocês abram a apostila de vocês na página de número 2. Por favor, acompanhe essa aula pela página de número 2, tá certo? Deixa eu colocar ela aqui, tá? Para a gente começar a trabalhar ela, tá bom? Olha só, eu espero que vocês estejam enxergando aí tudo direitinho, tá? Então, tá aí nosso conteúdo, aula 18, sistema de numeração, aula 18, página 1, matemática 1 do livro 5, esse livrinho aí que vocês já receberam, tá? Então, vamos passar aqui. Bem, para que a gente entenda o que vem a ser os números, é importante que a gente entenda a ideia de ordens e classes, tá bom? Então, olha só o que é que ele destaca aqui, que os números são formados por algarismos. Ó para cá, ó o que eu disse aqui, ó, números são formados por algarismos. E cada algarismo corresponde a uma ordem. Ó para cá, que palavras são essas? Por exemplo, no número 89.760, por exemplo, ó, a primeira ordem corresponde ao algarismo 0, tá? Então, ó, a primeira ordem, 0. A segunda ordem é representada pelo algarismo que 6. E assim por diante. Deixa eu tirar aqui, ó, o destaque. Então, canetinha, olha só. E aí vai, primeira ordem o 0, segunda ordem o 6, terceira ordem o 7, quarta ordem o 9 e quinta ordem, quem? O 8.
E cada ordem, gente, dessas aqui, recebe um nome, ó. O 0, o 6, o 7, o 9 e o 8. Eles estão divididos. Lembra que agora há pouco eu falei do número 12 e o número 21? É exatamente o que ocorre dessa forma. Por que o 12 é diferente do 21? Já que eles são formados dos mesmos algarismos. Porque o sistema de numeração decimal, que é o que a gente utiliza, e a posição do algarismo dá exatamente a sua ordem. Então, sempre a primeira ordem, como vocês sabem, vai ser o algarismo das unidades. A segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, unidade de milhar. Dezena de milhar. Centena de milhar. E a sétima ordem em diante seria unidade de milhão. Oitava ordem, dezena de milhão. Nona ordem, centena de milhão. Aí passaria para a unidade de bilhão, tá certo? Onde, gente, é importante que a gente saiba identificar isso aí. Esse conteúdo aí vocês já viram, lembra quando vocês estavam lá no ensino fundamental, não é? Então, eu tenho certeza que isso aqui é bem tranquilo. Nesse caso, o algarismo o 0 representa as unidades, o 6, dezena, o 7, centena, 9, unidade de milhar, botar o M, e o 8 representa o quê? Centena de milhar, tá bom? Então, tenho certeza que vocês sabem disso, tudo isso daí, tá bom? Não é necessidade da gente estar comentando muito, tudo bem? E é importante, o Enem vem uma questão dessa daí, todo ano umazinha, e é para você só rir quando ver essa questão. O professor Jorge falou, vai ser bem tranquilo a resolução dessa questão, tá certo? Então, nenhuma dúvida, vamos passar adiante, tá bom? É importante que a gente entenda a ideia do valor absoluto e do valor relativo, tá bom? São duas definições diferentes, onde na apostila de vocês diz o seguinte: cada algarismo em um número possui um valor absoluto e um valor relativo. O valor absoluto não depende da posição em que o algarismo se encontra. Já o valor relativo, também é chamado de valor posicional, está diretamente relacionado à sua posição. Olha só aqui, ó. Observe o número 986. O 6, valor absoluto 6, 8, valor absoluto 8, 9, valor absoluto 9. Porém, gente, tá certo? Porém, dependendo da posição ao qual esteja esses dígitos ou os algarismos, ele vai ter exatamente o seu valor relativo. Por exemplo, nessa posição 6, o valor relativo dele é 6. O 8 vai ser exatamente o que? O valor relativo dele? 80. E o 9 vai ser o que? 900. Por quê? 986 ele vai ter o 6 como unidade, o 8 como dezena e o 9 como o quê? Centena. Então, isso aqui vai ser 9 centenas mais 8 dezenas mais o quê? 6 unidades, tá bom? E por acaso isso aqui é quem? 900 mais 80 mais quem? Mais 6. Onde fazendo toda essa soma aqui, nós vamos ter exatamente o valor que 986. Então, isso é a decomposição do número, tá certo? Através dos seus valores relativos, tá bom? Onde, a partir de agora, vamos falar de alguns sistemas de numeração, tá bom? Então, olha só aqui. Para expressar quantidades ou para enumerar objetos, por exemplo, utilize o sistema de numeração. Não esqueça, gente, os números foram criados exatamente para quantificar e para enumerar objetos ou elementos da natureza, tá bom? Foi por isso que quando a gente falou lá de conjuntos numéricos, o primeiro conjunto numérico que a gente falou foi do conjunto dos números naturais, que é tudo aquilo que está associado à quantidade na natureza. Tudo que existe na natureza é quantidade. Logo, o número que? Natural. Olha aí na apostila de vocês, vejam só. O sistema de numeração mais comum é o decimal. Nesse sistema, os números são representados por um agrupamento de símbolos que se chamam algarismos ou dígitos, ó, que a gente já comentou para vocês, tá bom? O sistema de numeração decimal possui ao todo 10 símbolos distintos.
por meio dos quais utilizamos apenas um dígito, podem se representar quantidades de 0 a 9. Dígitos ou algarismos são símbolos numéricos utilizados na representação de um número. Por exemplo, o número 756 é composto de 3 dígitos ou de 3 algarismos, 7, 5 e 6. Não esqueçam, o número 756. Então, um número 756 formado de 3 dígitos ou algarismos, onde nós teríamos, por exemplo, o número 576, que é um outro número formado com os mesmos dígitos. 657 já é um outro número formado dos mesmos algarismos, tá bom? Onde ele diz um sistema decimal a 10 símbolos, que a gente já falou, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tenho certeza que ninguém tem dificuldade, tá certo? Onde, galera, é importante também que a gente conheça um outro sistema de numeração, tá bom? Esse a gente é por ordem de conhecimento, tá bom? Se vier na prova do Enem, ele dá uma forma da gente resolver, tá certo? Baseado, mas é importante que você saiba que existe, tá certo? Por exemplo, o sistema binário, tá? O sistema binário que todo mundo conhece, que é aplicado mais na parte de tecnologia, na parte de computação, onde o texto que tem aí na tua apostila diz o quê? O sistema binário de computação já era conhecido na China por volta de 3.000 anos antes de Cristo, de acordo com manuscritos da época. 46 séculos depois, o sistema foi redescoberto pelo matemático alemão Gottfried Leibniz. Com o avanço da tecnologia, o sistema de numeração binário tornou-se cada vez mais relevante, sendo muito utilizado atualmente em calculadoras eletrônicas, computadores e diversas estruturas digitais que envolvem relações binárias. A tela do teu computador, do teu celular que você está vendo aí, são chamados de pixels. Quando você aumenta, pode ver que sua imagem fica mais pontinhos quadrados, maiores e menores. Quanto menor, mais é a clareza. Cada pontinho daquele ali representa um número binário, como se fosse um plano cartesiano na tela do teu computador. Olha que coisa incrível a matemática sendo aplicada. Esse sistema pode ser chamado de sistema de base 2, binário ou dual, e utiliza apenas 2 algarismos, o 0 e o 1, os quais se fazem corresponder nas estruturas dessas máquinas a situações sim e não, aberto e fechado. Isso ocorre porque os circuitos digitais em geral são constituídos por elementos dotados de 2 estados distintos, tá bom? Então, na nossa apostila, na página de número 4, tem um exemplo resolvido de como é que transforma um número decimal no sistema binário. Basta que você faça divisões por 2, sempre até chegar no quociente, tá bom? Igual a 1, tá bom? Porque 1 eu já não vou poder dividir por 2, tá certo? Então, você pega o resto e faz a volta. Então, sempre você vai ter 1 ou 0, tá bom? É tranquilo você fazer essa transformação, tá bom? Qualquer dúvida, a gente pode estar fazendo isso aí na próxima aula, fazendo essas transformações, tá bom? Entre o sistema binário, gente, existem outros que tem, inclusive, na nossa apostila, que é o sistema quinário, que é um sistema de base 5, tá? Não muito conhecido, que eles foram desenvolvidos por algumas tribos africanas, tá bom? Só por ordem de conhecimento. Tem um sistema setenário, que vai ter apenas 7 dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Existem outros, os sistemas quaternários, ternários, tá bom? Isso aí vai ter a sua respectiva aplicabilidade, tá bom? Só por ordem de conhecimento, tá bom? Um que é bastante utilizado é o sistema de numeração romano, tá bom? Esse que vocês veem e aplica por muito tempo durante a sala de aula, não só na disciplina de matemática, na disciplina de história, quando você fala em séculos, que inclusive é um ponto importante, é uma coisa bem lógica. Quando o professor de história, a única vez que ele fala de matemática é quando ele vai falar dos anos associados aos séculos, tá? Então, o sistema romano diz que são utilizados 7 símbolos para indicar todos os numerais, como se observa a seguir. Então, os símbolos que são utilizados
nos algarismos romanos, na escrita romana, é o I, o V, o X, o L, o C, D e M. Cada um com a sua devida representatividade. O I equivale a 1, o V, 5, o X, o 10, o L, 50, o C, 100, D, 500 e o M representa quem? O 1000, tá bom? Tendo como base estes 7 símbolos, os romanos desenvolveram regras específicas para seu agrupamento, originando um sistema de número próprio. A comparação com os algarismos indo-arábicos, 1, 2, 3, infinitamente, permite entender melhor essas regras. No sistema indo-arábico, de acordo com a posição ocupada, o mesmo número assume valores diferentes. No sistema numérico romano, as regras diferem consideravelmente, tá bom? Onde, galera, deixa eu dar uma volta aqui e queria chamar a atenção de vocês uma coisa. Existe uma propriedade importante nos algarismos romanos que é importante que a gente destaque para vocês, tá certo? A primeira delas diz o seguinte: os números que podem ser repetidos vão ser apenas quem? O I, o V, o X, o L e o C, tá bom? Onde, galera, a gente tem o quê? Que não é todo número que o menor vem antes do maior que vai representar uma subtração. Por quê? A gente sabe, por exemplo, que o número 4 é representado por quem? O 4, ele é representado por IV. O número pequeno, o algarismo 1, anterior ao V, representa o quê? Uma subtração. 1, 5, então seria 5 menos 1, 4. Já se eu colocar aqui o 6, seria quem? V, I, tá bom? Mas tem, por exemplo, algumas propriedades que não vão se encaixar com essa. Por exemplo, 99. 99 é 100 menos 1, então seria IC. E não é, gente. Existe a propriedade que diz o seguinte: sempre, 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 eu vou ter que duas casas superiores, eu só vou poder subtrair o inferior a ele. Como assim, professor? Veja, o M e o D, ó, eu só posso subtrair quem? O C. O C e o L eu só posso subtrair quem? O X. O X e o V eu só posso subtrair quem? O I, tá bom? Isso que eu estava querendo falar para vocês. Por exemplo, o 9. Quem é 9? 9 seria quem? I, X, tá bom? I maiúsculo. E quem? E o X, tá bom? Então, isso foi a propriedade que eu quis colocar para vocês, tá bom? Então, vamos resolver aqui algumas questões, tá? As atividades para a sala de aula. Por favor, abram aí a apostila de vocês na página de número... Cadê o número da página aqui que sumiu? Atividade para a sala de aula, página 4, tá bom? Então, vamos aqui. Olha só aqui, tá? Ficou muito bom, a apostila de vocês está idêntica aí, tá bom? É a questão do Enem. Então, é o seguinte: o ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa a notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. E um deles é formado por artes apoiadas em uma base. Aqui, ó, tá? Representação, desenho. Cada arte corresponde a uma posição no sistema decimal. E nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas nas artes representa o algarismo daquela posição. Em geral, coloca-se adesivos abaixo nas artes com os símbolos U, D, C, M, DM e CM, que correspondem respectivamente a unidade, dezena, centena, aí vem unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Sempre começando com a unidade na arte da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas artes subsequentes. Então, da direita para a esquerda, até a arte se encontrar a mais à esquerda. Entretanto, o ábaco da figura, os adesivos não seguiram a posição usual. Cuidado, não, os adesivos não
seguiram a posição usual. Então, cuidado com isso, tá bom? Nessa disposição, o número que está representado na figura é... Gente, cuidado, tá? Se você só chegar, não ler a questão direito, você vai te colocar aí tem 2, 3, 4, 4. Aí vai, opa, não vou mais nem marcar como alternativa correta, letra A, B. Cuidado, tá bom? Lembre-se que os adesivos não seguiram a ordem usual. Vamos ordenar isso aqui, vamos lá? Como nós temos aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 artes, nós vamos ter aí exatamente 6 unidades aí para serem colocadas. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, a primeira vai ser quem? Unidade, depois dezena, centena, depois o quê? Unidade de milhar, depois centena de milhar, unidade de milhar, cadê a borrachinha? Borracha, vou apagar que está muito perto aqui um do outro, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, caneta. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, depois dezena de milhar, e por último, unidade, dezena, centena de milhar. Atenção, isso aqui é a primeira classe, aqui é a segunda classe, tá? Temos as ideias de classes completas e classes o quê? Incompletas, tá bom? Então, quem é a minha unidade? A minha unidade é quem? É o 1, ó. Tem só uma que ele chama aqui de argola. Então, na unidade eu tenho uma argola. Das dezenas temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 1, 7 dezenas. Nas centenas eu tenho quantas? Olha para cá, só tem uma centena, tá? Então, olha só. Nas unidades de milhar ou milhar, nós vamos ter aqui, ó, não tem nenhuma argolinha. Então, é quanto? 0. Na dezena de milhar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 dezenas de milhar. E a centena de milhar, nós vamos ter o quê? 1, 2, 3, 4. Tá? Então, 4 centenas de milhares. Então, nós vamos ter o número 460.171. Então, é uma questão bem simples. Se você não prestar atenção, você vai errar, tá bom? Nós vamos ter como alternativa correta, letra D, tá ok? Uma questão bem simples, tá bom? Vamos para a próxima questão. Também do Enem. Os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números utilizando um sistema de numeração decimal posicional, um conjunto de cordas com nós denominados quipos. O quipos era feito de uma corda matriz, ou principal, mais grossa que as demais, na qual eram penduradas outras cordas mais finas, de diferentes tamanhos e cores, que são as cordas pendentes. Tá? De acordo com a sua posição, os nós significavam unidade, dezenas, centenas e milhares. Na figura 1, tá? Tem aqui, ó, cuidado, ó, tem aqui a figura 1 e aqui a figura 2. Opa. Vou botar aqui a borrachinha. Figura 2. Tá? O quipus representa o número decimal 2.453. Para representar o zero em qualquer posição, não se coloca o nó. Então, 2, ó, na figura 1, ó, 2 milhares, 4 centenas, 5 dezenas e 3 o quê? Unidades. E a pergunta é, o número da representação do quipus na figura 2 em base decimal é... Olha, questão bem simples, gente. É uma questão que você não pode errar na prova do Enem. Então, quantos milhares? 3. Quantas centenas? 0. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos formar exatamente o número 3.064.
3.064, sem dúvida a gente marca como alternativa correta a letra A, C, ok? Então, uma questão bem simples que você não vai errar na prova do Enem, tá bom? Vamos para a próxima. O sistema de numeração romana, hoje em desuso, já foi o principal sistema de numeração da Europa. Nos dias atuais, a numeração romana é usada no cotidiano, essencialmente para designar os séculos, mas já foram necessários fazer contas e escrever números bastante grandes nesse sistema de numeração. Para isso, os romanos colocavam um traço sobre o número que representar que ele deveria ser multiplicado por 1000. Por exemplo, o número x, que representa 10, tá? O x que é para encontrar em cima representa o 10 multiplicado por 1000. Então, esse x com traço em cima representa 10.000, ou seja, 10.000. De acordo com essas informações, os números M, C, CV com traço em cima e X, L, 1, 2, 3, 3I são, respectivamente, iguais a... Bem, gente, bora colocar aqui, ó, esses dois números, tá certo? Então, M, C e o V, e o número X, L, 1, 2, 3, tá? Aí eu te pergunto, quais números representam cada um deles? Então, vamos lá. O M representa o quê? O M vai representar 1000. Dois Cs. Se um C representa 100, então dois Cs, logo à direita, vai representar o quê? 200. E o V? O V representa quanto? O V representa 5. Então, 1000 mais 200 mais 5 representa o quê? 1.205, tá certo? Esse número tem um tracinho todinho aqui em cima. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui tudo por quanto? Por 1000. 1, 2, 3. E 1.205 vezes 1000 é só acrescentar 3 zeros. Então, vai ficar 1.205 e 1, 2, 3, tá bom? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1.205.000. Opa. Então, nós já temos aqui como possível alternativa correta, letra A, B ou C, tá bom? As do quê? X, L, I. O X vale 10. O X vale 10. O L vale quanto? O L vale 50, não é verdade? O L vale 50. Então, o X representa 10. O L, 50. E os 3 I juntos representa 3. Só que 10 e 50, isso aqui vai haver uma subtração. Então, o X e o L aqui todinho representa quanto? Representa 40. Tá bom? Então, esse número, na verdade, é quanto? 43. Só que sem tracinho. Com o tracinho em cima aqui, eu multiplico por quanto? Eu multiplico por 1000. E 43 vezes 1000 é 43, e põe 3 zerinhos, vai ficar 43.000. Então, 1.205.000 e 43.000, a gente marca sem dúvida a alternativa correta, letra A. Tá ok? Quarta questão. Aristeu e seu irmão nasceram no século 20 e 21, respectivamente. Em um determinado mês do ano de 2018, os dois já haviam feito aniversário, e a idade de cada um deles era a soma dos 3 últimos dígitos do ano do seu respectivo nascimento. Qual era a soma das idades dos dois irmãos naquela data? Bem, gente, uma questão bem interessante, onde eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Primeiro, eles nasceram no século 20 e 21, tá certo? O ano que eu vou tomar como referência é o ano de 2018, e a informação dessa questão que ele fala o quê? Que a idade de cada um deles é a soma dos 3 últimos dígitos do ano do seu respectivo quê? Nascimento, tá certo? Então, baseado nessas informações, que nós iremos concluir a nossa quarta questão, tá bom? Então, inicialmente, nós iremos colocar aqui a informação Aristeu, tá certo? O que é
Qual é a característica? Aristeu, tá? Qual é a característica de Aristeu? Ele disse que Aristeu nasceu no século XX. Século XX. Bem, gente, quem nasce no século XX, obviamente é que ele vai ter como característica nascer em 1900 e alguma coisa. Eu vou chamar de 1900 AB. Por quê? O início da contagem do tempo deu-se a partir do zero. Então, conta-se de 0 a 100 o primeiro século, século 100 anos, tá? Então, quando a partir de 101, já vai ter o segundo século, tá? Então, o século, ele vai ser exatamente a unidade anterior. Então, século 20, então as duas primeiras unidades é 1900, tá certo? 19, que nesse caso caracteriza 1900 e alguma coisa. Ele não disse o nome do irmão dele, eu vou chamar aqui de irmão, tá bom? O irmão dele nasceu no século 21 XXI, tá bom? Então, no século 21, então vai ser 20, um ano 2000 alguma coisa que eu vou chamar de 2000 CD. O que é que nós iremos aqui levar em consideração, gente? Que o A, o B, o C e o D são números que vão pertencer do intervalo de 0 a 9. São algarismos, são dígitos, gente, que a gente trabalhou agora há pouco na nossa aula, tudo bem? Então, vamos voltar aqui à característica de Aristeu, tá bom? Olha para cá, ó. Aristeu, vou destacar novamente aqui a palavra, o nome dele, tá bom? Aristeu. O ano de referência não é 2018? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Que 2018 menos a data do ano do seu nascimento, tá? Ele nasceu em 1900 AB. Então, esse 1900 eu vou escrever 1900 mais o A representa dezena, então vou chamar de 10A. O B, que é unidade, vai ser somente B ou 1B. E diz que é igual à soma dos 3 últimos dígitos do ano do seu respectivo nascimento. Então, Aristeu nasceu em 1900 AB. Então, vai ser exatamente o quê? 9 mais A mais quem? Mais B. Então, eu vou fazer aqui, ó, essa expressãozinha isolando todo mundo. Ó, 2018 menos 1900 vai dar 118. Menos 10A, menos por mais, menos B, igual a 9 mais A, mais quem? Mais B, tá bom? Vou juntar todo mundo aqui, tá? 118 menos 9 é igual a mais 10A mais B. Tá menos B passa o quê? Mais B. Ajeitando tudo isso aí, A mais 10A, 11A. B mais B, 2B, igual 118 menos 9 vai dar exatamente 109. Gente, segura essa expressão aqui, tá bom? Vou dar um destaque aqui para ela, tá bom? Segura essa expressão, 11A mais 2B igual a 109. Da mesma forma que eu fiz com Aristeu, eu também vou fazer com seu irmão, tá bom? Para que a gente faça a análise, tá bom? Então, novamente, o ano de referência é o ano de quê? 2018, menos. Observe que o irmão dele nasceu em 2000 e alguma coisa, então é 2000 mais. Observa que o C representa a dezena, então mais 10C mais o D. Isso aí tudo tem que ser igual a quem, né? A soma dos 3 últimos dígitos, então 0 mais C, mais quem? Mais D. Então, 2018 menos 2000 vai ser 18. Menos por mais, menos 10C. Menos por mais, menos D. Igual a C mais quem? Mais D. Então, eu vou ter 18 é igual a C mais 10C mais D mais D. Ajeitando tudo isso aí, eu vou ter 11C mais 2D igual a 18, tá bom? Também vou destacar isso aqui, tá bom? Bem, gente, agora é hora da gente fazer uma análise. Isso aqui não é um sistema, porque tem 4 variáveis, A, B, C e D.
Então, nós iremos buscar exatamente informações ao qual vão se encaixar aqui. Observe que cada uma dessas expressões aqui é uma soma. Qual é o valor que eu vou multiplicar por 11 e depois somar com um múltiplo de 2 o número que vai ser par, que vai ser 18? Se o C for 1, vai ficar 11 vezes 1, 11, fica faltando 7. Não existe um número natural que seja igual a 7. Então, nesse caso, a gente vai concluir que o C é 0 e o D vai ser quanto? Ora, se o C é 0, 11 vezes 0 é 0, mais 2 vezes quanto que vai dar 18? Então, o D vai ser igual a 9, tá bom? Então, já sei que o C é 0 e o D vai ser igual a quanto? 9. Da mesma forma que a gente fez a análise com o irmão dele, nós iremos também fazer com o Aristeu. Vamos pegar aqui mais o lado aqui. O Aristeu, nesse caso, a gente vai ter o quê? Para qual valor nós temos para A e qual valor nós vamos ter para B. O A, o 11. Qual o valor que eu multiplico por 11 que mais se aproxima do 109? Vai ser exatamente 9, porque 11 vezes 9 vai dar 99. Para 109 fica faltando apenas 10, então o valor de B tem que ser igual a quanto? B tem que ser igual a 5, então eu tenho o valor de A, e agora tem um valor também de quem? De B. Então eu descobri tudo. Vamos lá. Aristeu, olha só. A gente colocou que ele nasceu em 1900 e AB. Então, Aristeu nasceu em 1900. O A é quanto? O A é 9. E o B é quanto? 5. Então, nós descobrimos que Aristeu nasceu em 1995. Enquanto seu irmão nasceu em 2000 CD. Então, o seu irmão vai ser em 2020. O C é quanto? 0. E o D vai ser igual a quanto? 9. Então, gente, o que é que a gente ainda tem aqui? Qual é a soma das idades dos irmãos naquela data? O que é que a gente vai levar em consideração? É ter, em relação a Aristeu, vai ser exatamente 2018 menos 1995. Vai ser exatamente o quê? 23 anos, tá? Isso para Aristeu. E 2018 menos 2009. Isso aqui vai dar exatamente quanto? Vai dar exatamente 9 anos. Isso para o seu quê? Irmão. Bem, a resposta está querendo qual é a soma das idades. Então, a resposta é 23 mais 9. E 23 mais 9 dá exatamente 32. Então, gente, essa aqui é a alternativa correta. Então, para 32, a gente marca como alternativa correta letra D, tá ok? Então, gente, a gente pode deixa eu organizar aqui para voltar aqui para a tela. Então, gente, é com esse exemplo aí, essas 4 questões que eu quero finalizar a aula. Desejar a todos um excelente retorno ao segundo semestre. Fiquem com Deus e um grande abraço do professor Jorge Menor. Tchau, fiquem com Deus.